Aleluia. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, continuando aí nosso estudo do Evangelho, do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Um estudo continuado. Nós vamos no capítulo 14, versículo 34 até o 36, depois no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Permanecendo nós de pé para a leitura da palavra de Deus, aqueles que assim puderem, em sinal de honra, da honra que ela tem entre nós, e também em atitude de atenção. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genesaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Pai amado, graças te damos pela tua palavra. E te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes por meio dela, nos dê entendimento, ó Pai, daquilo que tu queres dizer para cada um de nós, ó Senhor. E que essa palavra, Senhor, que é pregada de um modo geral, genérico, pelo pregador, alcance, ó Senhor amado, em cada um de nós um sentido particular, provido isto pelo teu Santo Espírito, Pai, que há de falar a cada um de nós, segundo o teu querer, o teu propósito, segundo, ó Senhor, a tua vontade para nós, no dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Na semana passada, Jesus havia despedido os seus discípulos, mandado eles seguirem de barco, atravessarem o lago da Galileia, o mar da Galileia, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, ele ficou orando e depois, tarde da noite, ele seguiu andando sobre as águas até o barco, dos seus discípulos. E nós vimos que eles ficaram aterrados, ficaram assustados, porque julgavam que era um fantasma, não compreendiam aquilo que estavam vendo, e aquele grande sinal e grande milagre era inesperado para eles, era inusitado, e eles ficaram, obviamente, assustados com isso,
né? E vou dizer assim, com uma certa razão, eles acharam que era um fantasma, né? Uma certa razão, quero dizer, pelo fato inusitado, não porque hajam fantasmas, mas porque era de se espantar de fato. De fato, o poder manifesto por Jesus, né, não era de modo algum algo que se pudesse comparar a qualquer truque de magia que se fizesse. Não é? Porque, às vezes, alguém poderia dizer, uma pessoa habilidosa poderia muito bem criar alguma ilusão, ou as pessoas, por serem crédulas, vamos dizer assim, fantasiaram milagres e curas ou coisa parecida. Mas você convir que andar sobre as águas não é algo muito fácil de se fazer, principalmente mar adentro, né? Não como um desses mágicos aí, um desses ilusionistas faz, né? Colocando algum objeto escondido por baixo d'água, talvez uma placa de vidro ou de acrílico pelo qual ande, ou coisa parecida, mas mar adentro, né? E ainda estendendo o convite a Pedro, né? Que mal ou bem, gente, o pessoal fala assim, puxa, mas o Pedro, hein? Bom, mas o Pedro, ele pelo menos pisou sobre as águas, viu, filho? Se ele ficou alguns segundos, ele ficou mais do que você ou que eu. Né? Porque se você tiver esse testemunho para contar, conte ele no ano novo, se você andou sobre as águas. Eu nunca consegui. Eu também nunca tentei, não, porque não vi oportunidade para isso. Mas foi um grande sinal, um grande milagre. Jesus operou sinais, meus irmãos, indubitáveis e curas tremendas diante de multidões de pessoas. O fato se torna histórico a partir do momento que há testemunhas. E não é porque aí a pessoa diz, mas isso aí está na Bíblia. Meu querido, a Bíblia são 66 livros escritos por pessoas diferentes. Tá? E não só elas, mas outras pessoas elas apresentaram como testemunhas no seu tempo. E não só a referência bíblica, mas também há referências históricas extrabíblicas, não é? Falando sobre Jesus e sobre a manifestação do seu poder, de um modo geral, de um modo muito curto, mas ainda assim referências históricas. E aqui no caso, quando eles chegam então do outro lado, não é, do mar, em Genesaré, as pessoas que o reconheceram, viram que era Jesus, já começaram a correr notícia, né? Mandaram buscar pessoas nas outras cidades em volta, talvez seus familiares, seus amigos, chama fulano que ele está lá, olha, o Messias está aqui, Jesus está por aqui, e ele é poderoso em obras, o Senhor vai fazer milagres, enfim, correram por todo lado, por toda a circunvizinhança, e vieram várias pessoas, né, e aqui diz a palavra de Deus, que elas rogavam, que elas pediam, né, que ao menos pudessem tocar na orla da veste dele, ou seja, na ponta da sua roupa, né? E aqui diz que todos os que tocaram ficaram sãos, ficaram curados, ou seja, mais uma sequência de milagres, né, de sinais e prodígios que aconteceram assim. É importante a gente compreender que a nossa vida, né, o que atraiu, deixa eu só voltar um pontinho atrás, o que atraiu essas pessoas aqui a Jesus, né, foram os sinais e prodígios. Foi a natureza sobrenatural daquilo que se dava, daquilo que ele fazia. Não foram coisas naturais. Não é? Não foi o fato dele ter um bom procedimento, um procedimento reto. Foi sim, as suas palavras, a sua pregação maravilhosa, não é? Totalmente fora de tudo que se podia ouvir de um rabino naquela época, mas também os sinais e prodígios. A Igreja de Jesus Cristo, nós como Igreja de Jesus Cristo, temos que colocar no nosso coração e na nossa cabeça que o que faz, o que atrai a atenção das pessoas, o que traz as pessoas para Cristo, o que faz elas se aproximarem, não é, de modo algum, apenas um procedimento reto e bom, porque gente que tem um bom procedimento, ou pelo menos diante dos homens, existe por toda parte, inclusive em outras religiões. Não é porque uma pessoa frequenta uma outra religião ou coisa parecida que ela é um mau caráter ou coisa parecida. Não é verdade isso. Tem gente que tem procedimento muito bom em muitos outros lugares. Então, isso não é o diferencial. O diferencial é Deus age nas nossas vidas de modo sobrenatural. Ele opera sinais, prodígios e milagres. Então, o crente, nós como cristãos, temos que ser homens e mulheres que oram, que buscam a manifestação de Deus. Não só olham para a palavra,
óbvio, é o principal. Nós conhecemos a palavra, ensinarmos a sã doutrina, pregarmos o Evangelho. Mas a boa nova é que Deus opera sinais e prodígios hoje. E a salvação em si, ela é um milagre de Deus. É um milagre de Deus que vem por meio do novo nascimento, do nascer de novo em Cristo Jesus, recebendo em si uma nova natureza, não mais apenas a natureza adâmica, mas pelo Espírito Santo receber em nós essa santificação, essa presença santificadora. Então isso é poder de Deus. O Evangelho, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, a minha pregação entre vós não consistiu em palavras de dissuasão e de inteligência, coisa parecida. Ele diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? O reino de Deus, ele não está apoiado em palavras, no sentido de palavras humanas ou filosofias ou ideias humanas, mas no poder de Deus. A palavra, mesmo a palavra que é pregada, ela encontra um sentido espiritual na vida das pessoas, porque o Espírito Santo é que fala conosco, até mesmo por meio da pregação da palavra. Amém? Muitas vezes até de um modo diferente do que está sendo pregado exatamente, o Senhor destaca um outro tema, o tema pode ser totalmente diferente, mas o Senhor destaca e Ele fala conosco. Então, a nossa experiência cristã, ela não é uma experiência meramente cognitiva, ela é uma experiência sobrenatural, baseada e fundamentada no poder de Deus de transformar e de operar outros sinais e prodígios também. Essas pessoas foram a Jesus. Por quê? Porque ele não era um homem comum, ele não era um homem normal, no sentido, ele não era um homem meramente natural. Havia nele o elemento divino, por meio dele, milagres se operavam. Há em nós o elemento divino, se temos crido em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus disse, coisas ainda maiores que essa que eu faço, vocês farão. É óbvio que ele não estava se referindo a morrer na cruz por ninguém, isso eu não posso fazer, seria inútil, poderia morrer é fácil, morrer numa cruz é relativamente fácil, só que seria inútil, não produziria fruto algum, a não ser um espetáculo horroroso. Mas no tocante ao mais, a nossa vida deve expressar o poder de Deus, amém? Inclusive poder para transformar a nossa vida, para sermos transformados e vivermos de um modo que não é natural, mas que é dos filhos de Deus, próprio dos filhos de Deus, por causa da sua filiação ao Senhor. Quando então vieram essas pessoas, você nota aqui que a abertura do capítulo 15 diz assim, então quer dizer, está mais ou menos dentro do mesmo contexto. Vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntavam, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos. Qual era a questão aqui, meus irmãos? Havia 4 partidos religiosos em Israel naquela época, 4 grupos principais de religiosos, e, digamos assim, o grupo principal de todos, assim, o mais destacado, não era o que tinha o poder político, que esses eram os saduceus, mas o mais destacado eram os fariseus. O que eram os fariseus? O farisaísmo ele surgiu na Babilônia, basicamente, porque durante o exílio de 70 anos na Babilônia, dos judeus na Babilônia, eles não tinham mais o templo para sacrificar, para oferecer sacrifício, porque o templo tinha sido destruído em Jerusalém, e eles estavam então numa terra distante, e eles então focaram a vida, a religião judaica, vamos dizer assim, a religião do povo de Deus ficou focada, então, no estudo das Escrituras, para que eles não se perdessem, não perdessem a sua identidade como povo, para que eles não perdessem a sua visão de quem era Deus, para que eles não se perdessem de Deus, vamos dizer assim. Eles, então, voltaram-se para a palavra. Ao fazerem isso, eles começaram a fazer interpretações da palavra de Deus, para poder, digamos assim, traduzi-la para o dia a dia das pessoas, era um esforço, vamos dizer assim, genuíno e bem intencionado. Todavia, gerou todo um código de leis e de regras absurdos que era impossível de cumprir, que nos tempos de Jesus se tornou um sistema de opressão horroroso. O judaísmo, propriamente dito, ele surge na Babilônia. O judaísmo.
não é? Ou seja, a religião judaica que nós conhecemos hoje é basicamente oriunda do farisaísmo babilônico, cheio de regras e coisas assim. Então eles pegaram lá os escritos de Moisés, do Pentateuco, e eles começaram a traduzir em códigos e coisas e regras que eles acabaram ensinando para as pessoas. Volto a dizer, a intenção era boa, era que o povo não se perdesse, o povo não se corrompesse. Estavam na Babilônia, estavam num lugar terrível, e eles não se assim eles conseguiram manter a unidade do povo, de certo modo. Mas isso gerou esses talmudes ou talmidins, que são essas decisões dos rabinos e dos concílios deles lá, que após 400 anos, que é aqui mais ou menos o tempo em que Jesus está pregando, 400 anos depois da Babilônia, isso tinha virado uma maçaroca imensa de regras e regras e regras, que diziam até quantas vezes você tinha que lavar a mão antes de poder comer, quantos metros você podia andar, ou qual a distância você podia andar num dia de sábado, como se fazia rituais de purificação, era uma coisa tremenda. E isso é que Jesus está chamando aqui de tradição de anciãos. A religião deles não era mais a religião mosaica. Não era mais o que era antes, era uma coisa totalmente diferente. E os fariseus, eles eram justamente, não só os que criaram isso, mas os que mantinham isso funcionando. E isso acabou dominando, de certo modo, porque eles espalharam, eles não dependiam mais do templo. Onde havia 10 famílias, né, onde houvesse 10 cabeças de família, 10 homens chefes de família, podia-se instalar uma sinagoga. Então, em tudo que era lugar tinha sinagoga, e ali eles estudavam essas leis, e eles ficavam ali, então, pregando essas leis. Então, quando vieram essas pessoas, eles vieram dentro de um contexto religioso, em que eles entendiam que essas regras eram da vontade de Deus. Eles não raciocinavam, não pensavam mais sobre essa quantidade imensa de regras. O zelo deles acabou desviando-os do propósito real. E então eles chegam agora para Jesus e reclamam: por que os teus discípulos não lavam as mãos? Não era uma questão de lavar a mão meramente para comer, como você deve fazer ou deveria fazer, não é? Não é uma questão meramente higiênica ou coisa parecida de tirar o pó das mãos, tirar uma sujeira agarrada nas mãos ou coisa parecida. Era uma questão de ritualismo religioso. E os discípulos de Jesus não cumpriam esses ritualismos. E Jesus, então, ele é confrontado por esses fariseus e escribas, que eram justamente as pessoas, que eram os doutores da lei. E eles, então, confrontam Jesus e dizem a Jesus: olha, os teus discípulos não fazem isso, não lavam as mãos. E Jesus dá uma resposta para eles, que, na verdade, os põe de frente com a sua própria incoerência e a própria inconsistência da sua fé. Perdidos em 1000 regras que eles tinham inventados, que os homens tinham inventado, as tradições dos anciãos, que não eram mais o decálogo de Moisés ou as instruções do Pentateuco. Perdidos nesses milhares e milhares de regras, eles estavam engolindo ou deixando de praticar outras coisas, porque criaram regras até para burlar a lei de Deus de fato. E aí Jesus, então, fala contra eles, diz: olha, vocês transgridem. Ele respondeu com uma pergunta, ele não respondeu a pergunta deles. Ele diz: vocês transgridem. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Honra teu pai e tua mãe. É um dos 10 mandamentos. Não é? O que eles fizeram? Eles inventaram uma maneira de uma pessoa poder escapar dos seus compromissos com seu pai e com a sua mãe. Do tipo de um filho que não amasse seus pais ou coisa parecida. Que era, a pessoa declarava diante dos seus pais estavam necessitados, sei lá, naquela época não havia previdência, não havia nada disso. Né? Você está achando que estão acabando com a previdência? Na época nem tinha. Né? Nem tinha nada, não é isso? E o que acontecia era isso: os pais cuidam dos filhos, e quando os pais ficam velhos, os filhos cuidam dos pais. E deveria ser assim, até hoje deve ser assim entre nós. Nós devemos cuidar uns dos outros, e devemos cuidar dos nossos pais, na medida que eles vão envelhecendo, procurar trazer sobre eles conforto e segurança, o que for possível. Mas um mau filho naquela época tinha uma desculpa, ele podia dizer: olha,
tudo aquilo que o meu pai ou minha mãe pudesse aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Puxa, eu não posso tirar do Senhor para dar para você, porque tudo que se puder aproveitar de mim é oferta ao Senhor. É uma maneira hipócrita, de manter-se, digamos assim, com uma aparência religiosa, alguém que está honrando a Deus, mas na verdade estava desonrando os seus pais. Na verdade, estava maltratando ou deixando ao desamparo os seus pais, declarando, e obviamente falsamente, que aquilo que se podia aproveitar dele era oferta ao Senhor, ou seja, ele já tinha dado para o Senhor, agora não podia dar para os seus pais. Olha, você não pode dar uma coisa para duas pessoas, não é a mesma coisa. Você não diz assim, eu dei isso para fulano, então agora você pode usar também. Não, você deu, está dado. É o que ele está dizendo. Eu dei isso para Deus, tudo que eu tenho é de Deus, eu não posso te dar. Era isso que eles estavam fazendo. E Jesus disse, vocês são hipócritas, porque por causa da tradição de vocês, por causa de regras que vocês inventaram, por causa de tolices suas, vocês desrespeitam a lei de Deus, que diz que vocês deviam honrar o seu pai e a sua mãe. Essa é a questão. Esse é o problema, meus irmãos, um dos problemas do legalismo. O legalismo perde o foco, desvia o foco. Eu estou quase para derrubar essa guitarra aqui 15 mil vezes. A guitarra também desvia o foco. O legalismo, ele desvia o foco do amor, que é a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo resume toda a lei. Toda a lei. Mas quando você começa a enfiar um monte de regras e tentar consertar situações com regras e regras e regras, tudo bem, pode funcionar durante um tempo, mas elas vão se amontoar. E elas vão acabar escondendo o princípio, aquilo que de fato é a vontade de Deus, que é o amor. Entende? Lembra que nós já falamos aqui algumas vezes que o Evangelho de Mateus, ele apresenta o tempo todo uma tensão entre o antinomismo e o legalismo? Quem lembra que é antinomismo? Nomos, do grego regras, do grego nomos é regra. Então, antinomismo. Muitos cristãos na época diziam, não, a graça de Jesus basta, não tem mais regra nenhuma. É fé em Jesus. Se eu tenho fé em Jesus, eu sou salvo. Não é? Simplificavam e diziam, eu posso fazer qualquer coisa porque a graça de Jesus já pagou todos os meus pecados, então eu vivo do jeito que eu quiser e está tudo certo. Isso é antinomismo. Você conhece gente que vive assim hoje em dia? Tem gente que joga essas conversas fiadas, né? Por outro lado, ele tinha que lidar com o legalismo dos cristãos de origem judaica que estavam entrando na igreja e queriam que o cristianismo fosse apenas uma continuação messiânica do judaísmo. Mas não era, é um novo pacto. É um novo pacto. Uma nova aliança. Não é uma continuidade messiânica do judaísmo. É um novo pacto. Um novo acordo com Deus. Uma nova aliança. Então é necessário que a gente tome cuidado com as regras excessivas. Porque o que é legalismo? É quando a regra não é bíblica, ou não está fundamentada numa teologia bíblica que de fato aprecia a Bíblia como um todo. Porque o cara vai pegar sempre um versículo lá atrás, tem lá em Deuteronômio, né, que o homem não deve usar roupa de mulher, a mulher não deve usar roupa de homem. É óbvio que está falando de enganar o outro com as suas vestes. Entende? Mas o legalismo levou algumas pessoas a entenderem que mulher tinha que usar saia, não pode usar calça comprida. Se for remontar lá atrás e for olhar que tipo de roupa que Jesus usava vestido. Eu não estou afim. Entende? A pessoa tem que pensar qual o significado, qual o sentido da coisa. O sentido da coisa é não enganar o outro a respeito do seu sexo. Está falando de travestismo. Que esbarra também em ideologia de gênero. E outras coisas mais. Está falando sobre isso. Não está falando sobre outra coisa. Está falando sobre mentir sobre a sua natureza. Mentir a outro sobre a sua natureza. Se eu sou homem, sou homem. Se você é mulher, você é mulher. E é isso aí.
glória a Deus. Foi Deus quem fez assim. Mas aí o legalismo começa a botar regra. Não. Mulher não pode cortar o cabelo. Homem tem que usar cabelo curto. Homem não pode usar barba. Isso já passou, mas acontecia. Tem 20, 30 anos, isso aí estava aí, rolando aí. Entende? E ainda tem algumas coisinhas assim. Mas são legalismos, são regras que não têm fundamento. E regras que procuram controlar as pessoas. A gente tem que resolver os conflitos entre nós, e conflitos vão surgir onde tiver 200 pessoas. Vai haver conflitos de visão, de interesse, de ideias. Haverá. A gente tem que resolver essas coisas com oração, misericórdia, amor, espírito de pacificação. E não com regras. Regra é um caminho fácil, mas é um caminho diferente do caminho de Deus. Graça, misericórdia, amor é o caminho de Deus. Entrar e olhar quais são as consequências daquilo que se faz de fato. Ter o trabalho de reexaminar caso a caso, não é? E não querer estabelecer uma regra padrão para cada coisa que existe. Tem coisa que tem que ter regra, não tem jeito, não é? Porque tem que funcionar. Mas não com sentido de condenação espiritual. O problema é que quem não lavasse a mãozinha do jeito que eles queriam que lavasse, ele estava contaminado. Não é que ele ia ser rotulado de porco. Porco, você não lavou a sua mão para comer. Não é isso. Ele não poderia participar da vida espiritual, porque estava ritualmente contaminado, era excluído. Porque a sua prática não estava condizente com as regras, então ele estava, de certo modo, contaminado espiritualmente, com a sua comunhão com Deus limitada. Essa era uma mensagem mentirosa. Essa era uma mensagem mentirosa. Entende? O problema aqui não é higiene, não é que o cara não lavou a mão, fulano é meio porco. Não, significa que o fulano não estava apto para a vida religiosa, para a vida espiritual, por causa de não lavar as mãos do jeito que eles achavam que devia lavar. Deixa eu correr, gente. Desculpe me deter nisso. Mais adiante aqui nós vemos que então Jesus explica para as pessoas, ele diz, olha, ele tem esse encontro, esse embate rápido com os fariseus, e aí então ele convoca a multidão, essa multidão que veio de todo canto para vê-lo, né? E muitos foram curados. Ele convoca essa multidão e ele diz assim, ouvi e entendei. Ele está dizendo, preste atenção, é o que ele está dizendo aqui. Preste atenção. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. É óbvio que Jesus está falando aqui de contaminação espiritual e ritualista. É óbvio. Ele está dizendo, olha, você não deve se preocupar com as coisas que vocês comem, como se elas pudessem te afastar de Deus. Vocês têm que se preocupar com as coisas que vocês falam e com o que vocês pensam. Com o que está dentro do coração. Não é o que entra, é o que sai de você. Entende? Por quê? Porque o judeu tinha preocupação com o que comia, com uma série de regras, e ainda existe até hoje. Né? E pasmem, né? Existem grupos pseudo-cristãos que ainda tentam essas coisas, né? Botam essas coisas. Até mesmo no meio evangélico mais tradicional, tem gente que diz assim, não pode comer galinha ao molho pardo. Por quê? Porque é com sangue, não pode comer o sangue, sei lá o quê. É nojento, eu sei, eu não comeria. Só pelo mau aspecto. Mas não porque qualquer questão ritual ou espiritual. Pela ação de graça, todo alimento é santificado. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. É o que as pessoas falam, é o que elas pensam, é o que elas proferem, é o que elas entregam de si. Porque no coração é onde reside toda a prostituição, falsidade, mentira, enfim, toda sorte de mal feito. Começa no coração do homem. Entende? Então,
O que Jesus está dizendo assim, ouçam e entendam, não é o que entra pela boca. Né? Não fica preocupado, eu comi um negócio ali, me deram uma pipoca, será que aquela pipoca era pipoca de, hoje é dia de Cosme e Damião, meu Deus do céu! Estou cheio de pipoca, demônio pipoquento. Apelação de graça, todo alimento santifica. Mas eu esqueci de agradecer, filho, então agradece agora. Entende? Não é essa a questão. A questão é o que sai do coração do homem. É o que a gente está mantendo dentro do nosso coração e deixando transbordar para fora. Amém? Entende? É o que Jesus está dizendo aqui, gente. É o que Jesus está dizendo. Volto a dizer, Deus é um ente moral. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus. E a prova de que Deus é um ente moral, a gente vê até na natureza humana. Porque em todas as civilizações, em todos os lugares da terra, mesmo em lugares onde o evangelho não teria chegado, é proibido, é errado mentir, é errado adulterar, é errado prostituir-se, é errado as coisas que são erradas, que a gente já sabe que são questões de moralidade. Essas questões, elas existem em todos os lugares, por quê? Porque todos os homens vieram de um só Deus, e todos foram criados à sua imagem e semelhança, ainda que caídos, têm resquícios. Há resquícios ainda, e esses resquícios apontam para a moralidade, que é um senso comum. Então é errado, não vem com esse papo furado, não, já passou, agora você pode transar com todo mundo, fica à vontade, o importante é amar Jesus. É nada, filho, isso é prostituição, isso é impureza, isso é adultério, isso é lascívia, tudo isso é errado. Tudo isso é errado. Porque Deus não mudou, Deus continua abominando as mesmas coisas que ele abominava antes. O que caíram foram essas leis de ritualismos, que eram leis judaicas, e leis de transição do período do Egito até o período da graça. Para um povo que era constantemente rebelde, distanciado, e que ia andar no meio de um povo que cometia abominações contra Deus. Né? Vamos falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe. Também está nesse texto, né? Vamos falar um pouquinho sobre honrar pai e mãe. Na palavra de Deus, amor, ou tudo que existe dentro da palavra de Deus não são subjetividades. Tudo tem um senso prático. O próprio amor não é uma subjetividade, não é um sentimento etéreo que balança corações e sacode as emoções e faz os olhinhos brilharem. Entende? Amor é algo que se faz de prático. O amor não deve ser de palavra, mas de fato. Honrar os pais não é só falar bem deles ou não falar mal deles, é de fato, é produzir fatos que demonstrem o valor que eles têm para nós. E a gente honra pai e mãe não pelos méritos deles. É um erro que cometem algumas pessoas. Chega aqui, mas olha, mas meu pai, minha mãe, olha, meu pai, ele era um... Minha mãe, ela era um... Como se isso então justificasse os maus feitos dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, justificassem qualquer forma de desonra. Lembra que quem escolheu o seu pai, a sua mãe, não foi você, foi Deus. Entende? Não foi você que escolheu seu pai e sua mãe, foi Deus. Essa honra foi conferida a eles por Deus, você não pode tirar. Não importa se teu pai foi um carrasco, se ele te estuprou quando você era criança. A honra de ser pai lhe foi conferida por Deus. Se ele fez mau uso, ele responde diante de Deus. A honra de ser mãe, se ela foi uma carrasca, se ela, sei lá, cometeu as maiores aberrações contra você, ainda lembra disso. Quem deu a honra a eles, ao pai e à mãe, foi Deus. Então, a nós filhos, cabe honrar aqueles a quem Deus atribuiu honra. Não pelos méritos deles, mas pelos méritos do Senhor. Por ser Deus quem é, não por serem eles quem são. Então ninguém está isento disso.
porque haja um crime que anteceda, ou alguma coisa horrorosa que antecedeu, ou coisa parecida. É algo que é devido a Deus. E é um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem. Ele não disse, honra o teu pai honrado e a tua mãe honrada, aquela pessoa, gente boa. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenhas vida longa sobre a terra. É um princípio. Entende? Princípios são inamovíveis, não podem ser removidos. Se você arrancar uma coluna desse prédio, é um dos fundamentos dele. Ele cai. Se você for lá embaixo arrancar as sapatas, essas colunas cisalham, afundam no meio da terra. Ou se você mexer com qualquer coisa que seja estrutural, são princípios, você não remove princípios, porque você demole todo o resto. Nós vivemos numa sociedade que está tentando remover princípios. Na verdade, estão tentando remover Deus, porque Ele é o princípio de tudo. E todos os princípios dele emanaram e dele emanam. E essa sociedade está caindo, e ela está ruindo. Não no seu todo, porque há pessoas que se apegam aos princípios. Mas porque há aqueles que, julgando que podem negar a Deus ou se rebelar contra Ele, removem princípios. Se você tira o que está embaixo, o que está em cima cai. Vai cair. O mundo tal qual nós o conhecemos, ele virá abaixo. Como outras sociedades antes pereceram, a sociedade ocidental, antes que Jesus venha, virá abaixo. E o caos já está se instalando. O caos já está se instalando. Essa sociedade que nós conhecemos, ela virá abaixo. Porque adorando a criatura no lugar do Criador, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Que Deus os entregou a toda sorte de paixões infames, como fez com os romanos. Vai cair. E vai ser doloroso para nós também, porque nós fazemos parte dela. Nós não somos dela, mas estamos nela. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Prepare-se. Não cuida só do que você bota para dentro. Pensa bem o que você guarda dentro e o que você tem posto para fora. Porque de toda palavra frívola, de toda palavra irresponsável, os homens vão dar conta no dia do juízo. Que nós possamos chegar diante de Deus com um coração confiante e ouvir dele, servo bom e fiel. Que nós possamos ser chamados de servos fiéis. Que guardar a palavra da verdade, mesmo diante de um mundo de caos, de um mundo que está vindo abaixo e que virá. Foi assim com os que viveram antes de nós, só que dessa vez será o caos definitivo, né? Será o fim definitivo, não o caos, porque o caos não existe. Deus ordena e governa sobre tudo o que há, mesmo aquilo que nos parece caótico. Ainda Deus está no governo. O caos não existe. Há ordem por todo o universo. O caos é só uma ilusão causada pela nossa falta de capacidade de perceber, de dominar todos os elementos, de compreender tudo que está ao nosso redor. O caos só existe na nossa cabeça limitada, mas ele não existe de fato no universo. Deus governa o universo. Tudo que cai, tudo que perece, tudo que floresce, está debaixo do governo e do controle de Deus. Amém? Essa sociedade cairá. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra coisa que o Senhor Jesus falou aqui. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor,
Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Mais ou menos eles estavam dizendo assim, ó, Jesus, encrenca, hein? Você sabe que esses caras são linguarudos, eles são poderosos, eles têm muita influência. Você sabe que eles se escandalizaram com o que você disse? Aí Jesus responde para eles assim, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. E de fato, tudo aquilo que o Senhor não plantou, vai ser arrancado. Mas tem uma outra coisa, um outro valor implícito aqui dentro, que é a perseverança dos santos. Porque, invertendo-se essa frase, você vai compreender, então, o quê? Que então toda planta que o Senhor plantou, e você pode dizer, não, mas espera aí, pastor, sempre existirá uma falha de lógica aqui, mas não pelo resto das Escrituras. O Senhor Jesus disse, olha, de todos aqueles que tu me entregaste, Pai, eu não perdi nenhum só. Só o filho da perdição, que já estava destinado à perdição, mas de todos os que me deste, eu não perdi nenhum somente. Isso nos fala da perseverança dos santos. O mundo vai cair, filho. As coisas vão piorar. Entende? Quando disserem paz, paz, então virá a guerra. Quando disserem está tudo ficando melhor, então é que a coisa vai ficar pior mesmo. Porque tudo não passa de presunção dos homens. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, ele não será arrancado. Aqueles que são nascidos de novo, não têm a sua fé em risco. Por quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo, os convence do pecado, da justiça e do juízo, continua trabalhando. Eu, quando me converti, eu fui convertido lá atrás, eu tinha um medo, me deu um medo, um dia me bateu um medo assim, eu disse, meu Deus, se amanhã ou depois eu não acreditar mais nisso? E se eu me encher de tudo isso? E se depois de eu ler tudo isso, eu chegar a cansar disso? E se depois de um tempo, como todo o resto que eu abandonei ao longo do caminho, eu acabar abandonando essa fé? Agora eu sei que ela é valiosa, agora eu sei que ela é poderosa, agora eu sei que ela é necessária, agora eu sei que ela é imprescindível. Será que eu vou pensar assim meses adiante? Eu até falei isso domingo passado, eu orei a Deus, aquela oração infantil, mas muito sincera, eu disse, Senhor, que eu fique leproso, que eu fique paralítico numa cama, que eu me arrebente todo, me cobre de ferida, mas não me deixa me desviar do teu caminho. Me quebra todinho, mas não me deixa desviar. Não fiquei leproso, não me quebrou, mas ainda assim, não é? 34 anos se passaram e eu continuo amando esse Deus, não é? E nós, e aqui tem gente que está há muito mais tempo até do que eu, amando esse Deus maravilhoso, servindo a Ele. Os santos, ou seja, aqueles que foram separados, nunca se perderão. Porque o bom pastor que é Cristo, ele busca a 100ª ovelha onde ela estiver. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor. E te pedimos agora, ó Senhor amado, que tu nos fortaleças, ó Pai, para que essa palavra, entrando em nós, nos faça, ó Senhor amado, sobreviver, manter-nos vivos num mundo que perece, manter-nos íntegros num mundo que se desintegra, numa sociedade que se esfarela, manter-nos, ó Senhor amado, ativos e amorosos em Ti, num mundo, ó Senhor, que chama de amor aquilo que não é amor, é apenas cobiça, amor a si mesmo, egoísmo. Ajuda-nos, ó Senhor amado, pelo Teu Santo Espírito, faz essa obra de convencimento, de purificação e santificação em nossas vidas, até que venha Cristo ou partamos para Ti, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai. Que a nossa fé não seja hipócrita e cheia de regras que não são Tuas, que a nossa fé não seja ofuscada, que a fé é verdadeira, que o Evangelho não seja ofuscado por nossas regras e processos e outras coisas mais, mas que, acima de tudo, nos apeguemos, ó Pai, aquilo que não veio de homens, mas desceu do alto para nós. E que compreendamos, ó Senhor amado,
que a natureza da tua relação conosco, ela se dá porque tu és um Deus de amor. E nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. O que não nos isenta de responsabilidade, mas dá um novo foco às nossas ações. Fazemos o que é certo porque amamos aquele que é reto de coração e justo. Fazemos ou nos esforçamos para fazer o que é certo, não por temermos o fogo do inferno, mas por amarmos o fogo do Espírito, queimando no nosso coração e nos purificando de todo mal. Que possamos trazer ao Senhor amado na mente a Tua palavra e no coração o Teu fogo, para que não sejamos gélidos conhecedores de algo que não vivemos de fato, porque não amamos de fato. Ajuda-nos, Senhor, a superar a nossa própria maldade. Ajuda-nos, Senhor, a superar a nossa própria falibilidade. Nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que por mão poderosa nos livraste, nos salvaste. Igualmente, mão poderosa nos conduzirá até o nosso destino eterno. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.